A nossa palavra hoje está em Isaías, no livro 14 de Isaías, capítulo 14, versos do 12 ao 17. Amém? Amém. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao alto céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava a sua cidade, que seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Até aí. Amém. Podem se assentar. Alguém sabe de quem Isaías está falando aqui, essa profecia? Essa profecia, no termo espiritual, está falando de Lúcifer. E no termo físico, terreno, está falando do rei de Assíria, ou Babilônia, que era o reino juntos, era o mesmo pessoal, assírios e babilônios. E eles eram muito ruins, eram dos povos mais cruéis que tinha na época. Eles dominavam as nações e crucificavam e faziam toda sorte de maldade com os povos. E assombravam as nações. E a palavra aqui diz isso. Ele assombrava as nações. E no reino espiritual fala de Lúcifer, o anjo de luz, querubim, que era o preferido de Deus, que se rebelou lá no céu e lutou contra o Senhor, contra os anjos do Senhor, e não prevaleceu, foi lançado à terra. E nós, trazendo para nós hoje, nós às vezes fazemos assim, no nosso absolutismo. Nós nos achamos absolutos. Igual Lúcifer, ou Satanás, achou aqui, igual o rei de Babilônia também achava, que ele era superior, que ele seria como um Deus aqui na terra. Eles tinham uma congregação que eles adoravam os deuses, principalmente os príncipes e reis. E eles iam aos montes e faziam uns altares nos montes mais altos que tinham, para poder adorar os deuses deles, certo? E essa palavra aqui, com relação a Lúcifer, no coração dele, ele queria ser maior que Deus, acima do Altíssimo. E nós, no nosso absolutismo, queremos ser assim também. Quando nós decidimos por nossa conta fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. Nós somos donos da nossa vontade. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas nós também temos que saber que nós somos reféns de tudo que nós causarmos a nós mesmos. Que tudo que eu fizer, eu posso tudo. Tudo que me dá vontade. Eu só não posso uma coisa: ressuscitar e viver novamente. Porque eu fazendo tudo que eu quero, tudo que eu posso, da minha vontade, não da vontade de Deus, eu morro e ressuscito. Mas ressuscito para a morte eterna. Para o Seol, para o lago de fogo e enxofre. Então eu posso tudo, eu posso escolher, eu posso ter, eu posso querer e posso fazer.
de acordo com a minha vontade. Mas eu posso pagar as consequências disso também. Para todo dever, existe duas posições. O fazer e o dever. Certo? E a palavra aqui diz assim: e tu dizias no teu coração. Onde é que o homem diz? No coração. Do coração vai para a mente, da mente para os atos. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, quer dizer, acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, aqui já é o homem falando. Na primeira parte é o ser espiritual, na segunda parte é o ser físico, o homem. Exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte. Por quê? O que é considerado um monte da congregação até hoje, que tanto os muçulmanos como os cristãos judeus disputam. O povo do Islã, que hoje tem lá colocado o monte do templo lá em Jerusalém, dos muçulmanos. Ali é a parte mais alta, onde Abraão sacrificou. Ali é o Monte Moriá, antigo Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. E Deus proveu o carneiro. Então aquela área ali, para os descendentes de Abraão, no caso os judeus, é a área mais nobre que existe, a área mais religiosa, mais espiritual que existe na face da terra. Mas para os muçulmanos, os egípcios e outros povos dali da região, os árabes, que são filhos de Ismael, que também são filhos de Abraão, para eles aquilo ali é a região, certo? É a região na terra, em todo o hemisfério mais sagrada que tem. Os islamitas só não consideram Jerusalém mais sagrado que Meca, na Arábia Saudita, que é onde começou, o profeta Maomé começou com essa seita maluca que tem aí no mundo, com referência ao islamismo. E continua na palavra: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O homem às vezes pensa que ele pode ser mais, que ele pode ser igual a Deus, que ele pode fazer por ele o que Deus faz, porque eu vou, que eu sei, que eu faço, que eu posso, que ninguém me muda, que eu sou isso mesmo. A empáfia do homem. O homem não é nada disso. No primeiro batir de pé, a pessoa, ó, é muito aqui, ó, é muito de língua, que quando Deus tira a mão de cima, que ele é jogado por terra e arrastado com a cara no chão, no pó, aí reconhece quem é Deus. Que até Satanás reconheceu quem era Deus depois que ele foi jogado aqui para a terra. Como ele já foi condenado, ele não tem como ir lá no Senhor, que a palavra do Senhor não volta atrás. Como ele já foi condenado, não tem como ir lá nos pés do Senhor. Mas tem muitos demônios aqui nessa terra, hordas de demônios, legiões de demônios, que gostaria de ir lá nos pés do Criador e pedir uma revanche. E nós que temos toda a oportunidade, que estamos aqui, que podemos fazer enquanto estamos vivos, nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos não querer ser semelhante ao Altíssimo, mas servos do Altíssimo, filhos do Rei, através de Jesus. Que todo aquele que crê que Jesus nasceu de uma virgem, cresceu, foi ao Calvário, morreu morte de cruz, por ele é salvo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Glória a Deus. Agora, a salvação é para todos. Santificação e continuar debaixo da palavra do Senhor é para poucos. Tem que ter muita força de vontade. Porque o mundo ainda jaz no maligno. Esse mesmo ser espiritual aqui, que quis ser mais que Deus, ele continua aqui na terra. Com um terço de anjos que se transformaram em demônios, depois foram lançados aqui para a terra, e eles estão aqui.
armando e armando e armando há 6.000 anos, armando para que o homem caia. Ciladas para o homem. E quando nós damos um descuidozinho na nossa vida, nós caímos. Mesmo que a gente seja salvo, a gente escorrega e cai. Mas a gente tem que ter o entendimento que Deus está aqui para nós. Se nós formos de coração contrito aos pés do Senhor, declarar que nós estamos arrependidos, que queremos voltar aos pés dele e servi-lo em espírito e em verdade, nós seremos reconhecidos pelo Pai. Ele mesmo diz que as nossas transgressões Ele perdoa e esquece para sempre. A palavra diz que os nossos pecados podem ser mais que essa cor aqui, ó, que é escarlate, que é o vermelho. Se Ele quer, e Ele quer, Ele pode te fazer ficar mais alto que a neve. Aleluia. Você pode estar sem pecado. Agora depende de você não querer ser igual a Deus, melhor que Deus, achar que a sua vida você pode tudo nela. Você não pode. Você não pode dar 2 passos à frente se Deus não quiser. Ele te trava aqui se não dá 2 passos de meio metro cada um à frente. Deus te trava onde você está e você não consegue dar 2 passos à frente. Nós não somos donos de 1 segundo da nossa vida. No futuro nós não somos donos de nada. E nós temos que entender a palavra que o Senhor Jesus disse lá nos evangelhos, que basta a cada dia o seu mal. E é verdade. Porque cada dia que vem, nós estamos indo para o final dos tempos. A volta de Jesus está muito próxima. Talvez não leve mais 7 anos. Certo? Talvez não leve mais 7 anos daqui para frente. Pela conta dos malucos aí, em 2024, 2025. Certo? Os malucos que eu digo no sentido de que eles estão estudando as profecias, mas todos que falam das profecias que Jesus está próximo, a volta está próxima, que vai acontecer, que as coisas que estão acontecendo aí são sinais dos últimos tempos, o cristão comum, ele não acredita não. Por isso que a gente fala, os loucos que estão aí interpretando as profecias. E é verdade, que está na palavra. O Senhor, quando começou o mundo, Ele já disse o final do mundo, como seria. Através dos livros. Desde lá do início, Ele já disse como ia ser o final. E ainda temos tempo, quando estamos vivos, ainda temos tempo de dobrar nossos joelhos ao Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus da nossa vida. Glória a Deus. Que nós não somos capazes de fazer nada aqui na terra além do que nos é permitido. Tudo que você faz aqui na terra de errado é permissão de Deus. Ele permite que Ele te dá livre arbítrio para você escolher ser um ser absoluto, igual foi Lúcifer aqui. Mas só que tem as consequências. Você também é refém das consequências daquilo que você escolhe fazer ou viver. E a cada dia que passa, quanto mais você se afasta do Senhor, pior fica a sua vida. Ela não melhora não, ela só piora. E acontece uma coisa, o que Deus diz fazer, Ele faz. Aqui no verso 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que, no 16, que te vires, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então, por mais que o homem queira ser, ele nunca vai conseguir ser igual a Deus. Ele é cria de Deus. Então, ele não vai conseguir esperar o Criador. Tudo que é feito pela mão do homem, ele domina. Porque ele fez, ele criou. E tudo que foi feito pela mão de Deus, ele domina, ele que criou. Então não adianta nós acharmos que nós somos donos de nós e fazer o que nós quisermos. Não é assim.
Você faz até um tempo. E se Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito vai aparecer. Ele não deixará você morrer antes. Agora, se você blasfemar de Deus, abrir sua bocola para falar contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo, renegar o Deus vivo, ele vai tirar a mão. E se ele tirar a mão, vai acontecer isso aqui do verso 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. E isso aqui não vai voltar atrás. Que Deus disse vai acontecer até com Lúcifer, Satanás. Ele será depois, ainda tem uma história do milênio, que depois do milênio será extinguido mesmo. Acabará até assim. Aí aquele que estiver com Cristo será glorificado e viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra diz que depois do milênio ainda o Satanás será solto para tentar as nações. Para depois disso ele ser derrotado, ele será preso agora na segunda vinda de Cristo. Depois será solto para tentar as nações, para ver se o ser humano ainda irá atrás. Se mesmo o ser que ressuscitou com Cristo ainda cairá em tentação, certo? E para depois ele ser extirpado de todo mundo, certo? Aí não haverá, a palavra diz que não haverá mais lago de fogo, não haverá mais morte, não haverá Seol, nem nada mais. Mas para nós vermos isto acontecer na nossa vida, nós temos que passar por Jesus. É verdade. Que o próprio Senhor Jesus diz: ninguém tem ao Pai senão por mim. Você ia ao Pai antes de Jesus. Mas quando ele foi lá na cruz e morreu por ti, morreu por mim, você tem que passar por ele para ir ao Pai. Ele diz que ele é o único caminho que leva à vida eterna. Porque hoje a vida eterna está com ele.